Oi, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma web aula e hoje o assunto do material de estudo é sobre orégano e manjerona. Mas antes de entrarmos no cultivo do orégano e manjerona, precisamos novamente estudar um pouco sobre a filosofia de Mokichi Okada, né? Hoje, o que nós trouxemos da filosofia? Um texto que ele escreveu sobre a introdução à agricultura natural. Então vamos, né, dar uma olhada em alguns trechos e vamos estudar um pouco sobre essa filosofia sobre a agricultura natural que Mokichi Okada colocou bem simples, né, mas bem objetivo sobre o nosso trabalho. Ele coloca assim, que em geral, algumas pessoas não conseguem aceitar a tese da agricultura natural, porque é nova, foi nova, né? Nova para aquele momento, né? Um momento onde as pessoas estavam buscando utilizar vários materiais para, né, otimizar a sua produção agrícola. Mas o que acontece? Então, né, elas viam que Mokichi Okada falava sobre uma agricultura que usava material orgânico, só folhas, respeitando o solo, respeitando, né, o ambiente, respeitando, né, a cultura em cada região. E as pessoas começaram a duvidar dessa técnica, né? Mas o que acontecia? Aqueles agricultores ligados a Mokichi Okada que realmente aplicavam a técnica acreditando que realmente ia dar certo, tinham, né, resultados expressivos no final. No final, como ele fala ali, os resultados eram excelentes, superando todas as expectativas. Por que será? Né? O que ele conta na história? Que quando você começa a fazer agricultura natural, como o seu solo ainda está, não está equilibrado pelo uso de insumos, excessos de insumos ou um cuidado exagerado com a questão do nutriente no solo, né? As plantas no início parecem fracas, crescem menos, ficam amareladas, mas com o passar do tempo, no final essa colheita, essa produção supera até o que está sendo utilizado, os adubos, como o material orgânico, como o esterco, né? Então, na agricultura natural, esses agricultores no início tinham essas dificuldades, mas pela persistência e por acreditar naquilo que Mokichi Okada estava relatando, eles conseguiam grandes resultados, né? E o que vem a ser solo? Aí ele coloca nesse texto. Ele explica de uma forma bem simples o que é solo. Sem dúvida, é uma obra do Criador e serve para a cultura de cereais e verduras, importantíssimo para a manutenção da vida humana. Por conseguinte, na natureza é misteriosa, impossível de ser decifrada pela ciência da matéria. Quer dizer, hoje a gente tenta definir solo de várias maneiras, não é? Até nós podemos dizer que a base da agricultura, o convencional, o pessoal fala de usar o NPK, usar, né, determinados nutrientes para suprir o desenvolvimento da planta. Mas nós não sabemos realmente qual é o índice ideal de equilíbrio. Se nós colocamos um determinado produto, podemos causar desequilíbrio em outro. E isso nós não conseguimos compreender ainda na nossa visão simplificada. Porque a natureza, ela trabalha no equilíbrio do todo e não de partes. Quando nós tentamos solucionar as partes, nós causamos uma reação que gera, né, um problema maior, né? Mas quando conseguimos trabalhar respeitando esse equilíbrio que a natureza tem, nós conseguimos um resultado positivo lá na frente. E aí nós temos que respeitar, né, cada local. Como se diz na agricultura natural, a agricultura natural é um sistema que você aprende com a natureza. Então ela pode ser empregada em qualquer lugar do mundo. Basta você respeitar os sistemas que a natureza estão desenvolvendo. Isso que nós temos que ter em mente, né? Aí ele continua falando que conforme as pessoas hoje foram caindo nessa superstição dos adubos, começaram a usar cada vez mais adubos, né? E o que acontece? A qualidade dos produtos cai. Por quê? Aí é a interferência humana. Nós definimos que a natureza precisa daquilo. Nós não estamos conseguindo respeitar a natureza, entender o ciclo da natureza, né? Com base nesse raciocínio, o próprio agricultor passou a usar cada vez mais adubos, né, e adubos químicos. Dessa maneira, a força do solo diminuiu, né? Essa energia vital do solo diminuiu. Essa característica primordial do solo, né, acaba enfraquecendo, porque você criou um desequilíbrio. E a gente tem que buscar esse equilíbrio no nosso processo de agricultura natural. E conforme você vai colocando esses adubos, cada vez mais a sua agricultura, o seu produto cai
cai a qualidade, cai a produção, e você determina isso, que o problema está na falta do adubo, e coloca mais adubo, e em consequência, cada vez mais o solo vai se deteriorando. Né? Quantas pessoas hoje realmente conhecem o sabor das verduras? Quantas? Né? Todos os produtos que nós nos alimentamos hoje, principalmente hoje, né, na cidade grande, ele tem ou o excesso de esterco ou o produto químico. E nós comemos esses produtos achando que aquele é o verdadeiro sabor dela. Né? Nós temos vários resultados com famílias que estão fazendo horta em casa, de crianças que passam a comer hortaliças. Um exemplo eu sempre cito é a minha própria filha. Né? Ela tem 8 anos e eu estava em casa semana passada e ela falou assim, pai, eu quero comer hortaliça, eu quero comer hortaliça. Eu tive que ir a um mercado de agricultura natural, onde eu comprei pepino e comprei tomate. Ela só comeu tomate e pepino no almoço. Né? Não quis mais nada, ela não quer comer mais carne, ela quer comer só alface e tomate. Ela adora o sabor das hortaliças. Mas se eu compro um produto que não é da agricultura natural, ela não come tudo. Ela come 2, 3 pedacinhos e logo rejeita. Mostrando realmente que quando nós conseguimos entender qual o verdadeiro sabor do alimento, o nosso corpo começa a buscar esse alimento e sabe selecionar o que é bom e o que não é. Mas tudo precisa de treino, prática. Então, quanto mais produtos naturais você usa na sua refeição, mais o seu corpo começa a entender e aí ele passa a buscar a verdade nesse sabor. Né? E como é gostoso? Né? Para quem já cultivou e colheu um alface em casa, é diferente o sabor, não é? Ele dá, parece mais vida, mais energia. Quando você prepara um lanche, nossa, você come com alegria aquele lanche. É esse sabor que nós estamos buscando na agricultura natural, conhecer a verdade, né, do equilíbrio de um produto saudável, né, cheio de energia vital. Né? Os produtos, né, que são trabalhados na agricultura que não seja natural, eles acabam perdendo esse sabor atribuídos pelos céus. É assim que Mokichi Okada coloca. Então, a agricultura natural tem esse ponto de realmente valorizar a energia vital de cada produto para que o ser humano possa ganhar vida e ganhar força nesse desenvolvimento. E qual é a propriedade do solo? Né? Segundo Mokichi Okada, ele é constituído pela união de 3 elementos, terra, água e fogo. Né? Se a gente for voltar na constituição do nosso planeta, no seu primeiro momento, ele foi fogo, não foi? Se a gente vai ver a história da evolução do planeta, ele foi fogo. Depois, ele virou água, né? Praticamente água cobrindo todo esse planeta. E logo depois começou a surgir as primeiras terras, e aí surgiram as primeiras vidas no oceano, e depois surgiram os líquens e surgiram as primeiras plantas. Os animais terrestres surgiram bem depois. Né? E o ser humano surgiu há 40 mil anos atrás, os primeiros, né, humanoides, há 40 mil anos atrás. E nós nos tornamos verdadeiros, né, habitantes, populações, e começamos a constituir civilizações maiores há 13 mil anos atrás. Olha o tempo necessário para chegarmos ao que nós temos hoje. Né? E só passamos a viver em sociedade quando nós, seres humanos, conseguimos cultivar o solo. Começamos a aprender com a natureza a produzir nosso próprio alimento. Então, esse fogo, água e terra da evolução, né, mostra que toda a energia que gera o universo vem desses 3 elementos, né? Sol, água e terra. E nós fazemos partes desse elemento, nós somos criados e evoluímos juntos com esse elemento. E a agricultura natural, através do Horta em Casa, traz essa correlação de nos aproximarmos cada vez mais da nossa essência e do modo de viver correto, respeitando a natureza, respeitando a nós mesmos. Né? Então, quanto mais nós respeitamos a qualidade do solo, nós não sujamos o solo, não colocamos no solo nada que não é dele, nada que não valorize, né, ou demonstre a sua força na sua maior capacidade, né, quanto mais nós respeitamos esse ponto, mais o solo vai conseguir desenvolver produtos saudáveis, sem infestações de pragas ou doenças que nós determinamos. Porque essas pragas e doenças que nós estamos chamando de pragas e doenças já existem na natureza. Elas só se tornam pragas quando acontece algum desequilíbrio na forma de plantar ou de cultivar. Então, a agricultura natural diz que respeitando a natureza, devolvendo ao solo aquilo que é dele, que são os materiais orgânicos, nós conseguimos fazer uma agricultura saudável. Por isso que Mokichi Okada fala que o solo tem vida,
E foi nesse poema, que a gente sempre repete, porque é a essência da agricultura natural, que nós conseguimos entender o que é a vida da natureza. Quando apanho uma folha seca caída no chão, sinto nela a indiscutível lei do ciclo da vida. O que é a lei do ciclo da vida, né? A planta nasce, cresce, produz suas folhas voltam ao solo e elas são decompostas, voltando, né, essa energia para a natureza, onde a planta absorve novamente isso e consegue se manter durante séculos, né? Todo o planeta vive nesse ciclo, né? Nasce, cresce, volta, nasce, cresce e volta, como aqui. Nós podemos ver as folhas, né? Quando apanha uma folha seca caída no chão, são essas folhas em decomposição, e aí vemos que as matas até hoje se mantêm em estruturas durante séculos só com esse sistema, sem interferência do ser humano. Quer dizer, a natureza já tem a sua forma de existir. Já desde milhões de anos atrás já veio trabalhando para que isso exista, né? O sistema já existe. Nós só precisamos aprender como utilizar esse sistema no nosso dia a dia. Então, o solo tem vida, e como todo ser vivo, né? Todo ser vivo tem espírito e sentimento. Nós temos que entender isso. Na nossa filosofia de agricultura natural, nós acreditamos que, através da agricultura, através da horta caseira, nós podemos reconhecer que existe um mundo invisível, que existe um mundo além daquilo que a gente vê, que é, né, uma energia que transcende todos os seres, né? E nós temos que entender que esse solo também tem essa energia. Eu sempre falo sobre a teoria de Gaia. Se a gente for ver a teoria de Gaia dizendo que o planeta é um organismo, nós podemos entender o que é essa vida desse organismo. Então eu sempre falo, o solo não tem vida porque tem micro-organismo. Ele tem vida, né? E por isso, por ter sua vida, sua energia vital, é que esses micro-organismos, esses macro-organismos conseguem se desenvolver. E aí as plantas surgem e a gente consegue, né, coexistir nesse mundo maravilhoso. O solo, como todos os seres da natureza, né, foram criados por Deus. E estão, né, nós acreditamos que estão observando e educando o ser humano, né, esperando que este encontre o caminho para se reconectar à natureza e, consequentemente, a Deus. Quando a gente fala que esse solo, essa natureza está nos educando, porque ele não fala, certo? Ele não está expressando em palavras, mas através das situações que nós podemos acompanhar ao cultivar uma planta no solo, nós podemos aprender muita coisa ao observar, no relacionamento, podemos entender equilíbrio. E quem se alimenta de produtos naturais, quem mexe, quem cultiva o solo, se torna uma pessoa mais calma, uma pessoa que compreende melhor o seu semelhante e começa a se reconectar a esse ambiente, respeitando aquilo que a natureza precisa para continuar evoluindo e o ser humano evoluindo junto, porque nós fazemos parte dessa natureza, né? Buscando o caminho para se reconectar a Deus, cumprindo nossa missão, amando e respeitando o solo, Ele irá reconhecer nossa postura e responderá da melhor maneira possível. O que quer dizer isso, né? Que quanto mais nós dedicamos amor ao solo, quanto mais nós dedicamos atenção ao solo, ao cultivar o solo, nós estamos nos reencontrando. Quando nós nos reencontramos, quando nós nos tornamos, né, parte desse mundo, expandimos o nosso, né, espírito, expandimos o nosso sentimento, nós podemos aí sim viver de uma maneira equilibrada, harmoniosa e com prosperidade. O que é a prosperidade na natureza que nós sempre falamos? Ela não é, a riqueza na natureza não é riqueza em excesso, né? Ela é aquilo que você precisa no momento exato. Isso é que é riqueza na natureza. Porque quando você tem demais na natureza, você cria desequilíbrio. Quando você tem menos na natureza, você cria desequilíbrio. Então o equilíbrio, a condição ideal de sobreviver, de viver, de existir, de progredir, é que é a riqueza na natureza. E é essa vida que a gente começa a encontrar quando a gente se reconecta à natureza, encontrando Deus e encontrando a nós mesmos. Então nós temos que buscar uma forma de vida simples, uma forma de viver mais simples, respeitando a tudo e a todos ao nosso redor. Para isso, nós podemos também trabalhar com material orgânico, que é o que a gente sempre fala. Na nossa casa, nós temos a parte de compostagem, né? Nós temos os resíduos orgânicos, né? Só que quando a gente está falando nessa compostagem ou reciclagem, nós não estamos falando que é apenas esses resíduos que saem da refeição que são compostados para voltar ao solo. Nós sempre falamos que compostagem pode ser feita com folhas, com capim picado, né? Com restos de culturas que sobraram depois da colheita.
todos esses materiais orgânicos voltam ao solo e se transformam novamente em vida no solo. Só que aqui nós estamos dando esse exemplo, que é fácil. Para quê? Para ajudar a sociedade, ajudar vocês a trabalharem, né, com os seus resíduos orgânicos e não transformar em lixo, na verdade. Transformar isso em algo que pode voltar à natureza sem agredir a natureza. Então, como que a gente faz isso? Primeiro vocês têm que ter um recipiente, um balde de 10 litros, 20 litros, aí depende da quantidade de resíduo que você tem em casa. Porque você precisa encher ele pelo menos em 2 semanas ou 3 semanas, você precisa chegar até a boca dele, para que depois ele fique reservado. Então, primeiro esse balde, né, se tiver tampa, ótimo, para não cair água dentro quando chove, né, para não umedecer o ambiente. Né. Picar bem o material orgânico, tá? Porque todo esse resíduo que sobra da refeição, quanto mais picado ele tiver, mais contato com o solo ele vai ter. Tá? E quanto mais contato com o solo esse resíduo tem, mais rápido ele vai se decompor. Né? Aí sim, depois que você já tem o resíduo picado, você já tem o vasilhame, você vai colocar no fundo desse vasilhame 2 dedos de terra, preenchendo o fundo do vasilhame. E em cima dessa terra você vai colocar esse resíduo orgânico picado, mais ou menos 1 dedo a 2 dedos do resíduo orgânico picado. Aí você vai cobrir com terra novamente e vai fazendo esse processo, tipo um sanduíche, até preencher. Então, hoje eu coloquei 2 dedos e coloquei 2 dedos de resíduo orgânico e já cobri com terra. Amanhã vou picar de novo o material orgânico, colocar em cima dessa terra e colocar mais 2 dedos de terra. No outro dia, eu pico novamente o material orgânico, coloco e vou. Isso a cada dia, a cada momento que sai esse material orgânico, você vai fazendo esse sanduíche, até fechar. A última camada tem que ser de terra. Tá? A última camada do vasilhame tem que ser de terra, pelo menos de 3 a 4 dedos, para isolar bem. Aí você tampa. Tampou, você vai deixar 90 dias e depois esse material você mistura e pode misturar com solo, como nós vamos mostrar. Então é assim, ó, primeira camada de terra, resíduo orgânico e mais a camada de terra em cima de novo. E vai fechando, ó, vai fazendo um sanduíche orgânico e a camada de terra. Né? Isso até fechar. Fechou, você já está pronto para lá. Então repetir o processo até fechar e esperar 90 dias para que esse material possa inteiramente, né, ser absorvido pelo solo. Ele vai sofrer a decomposição pelos próprios micro-organismos que estão nele, a quantidade de umidade que está nele é suficiente junto com o solo, e esse sofre o processo de decomposição, reciclagem desse material, ele volta a ser, né, solo, e aí sim você tem um composto de resíduos da refeição que pode voltar para a natureza, ok? Isso aí você vai fazer o quê? Fechou, esperou 90 dias, você vai misturar 1/3 ou 1/4 do solo, né, no solo, para que depois você possa fazer o plantio. Quer dizer, você não vai plantar nesse composto, você tem que diluir esse composto com o solo para que esse solo possa absorver esse material orgânico que foi compostado e aí sim a planta possa absorver toda essa energia que está nesse solo e se desenvolver saudável. Vai ser assim, misturou lá solo mais composto e preparou para o plantio. Tá? O que tem esse solo? Esse solo está poroso, ele está equilibrado, ele tem, né, estrutura para um bom desenvolvimento da raiz e do caule da planta. Tá? Nós temos que fazer. Mas aqui eu estou colocando que você pode fazer esse composto só com folhas. Muitas vezes. Aquelas folhas que caem das árvores, que vocês varrem, juntam, né? Muita gente põe fogo, eu sempre falo, joga fora. Não, você vai pegar essas folhas, tá? Vai misturar com terra, vai umedecer e deixar ali 1, 2, 3 meses e vai tirando depois essa terra que já decomposta com a folha e vai utilizando para fazer o preparo dos seus vasos. Também pode ser feito com essas folhas ou com o capim que sai da grama. Você mistura na terra, né, sempre em proporções, né, onde você veja que essas folhas estão bastante em contato com a terra, não forma aqueles pelotes de material orgânico, ela tem que estar bem em contato com a terra, e se em 2, 3 meses com umidade, ela vai se transformar em solo novamente e você tem um material ideal para o plantio. Agora nós vamos falar sobre o orégano e manjerona, que é o assunto de hoje. Falei da filosofia, de uma forma simples, né? Mas eu gostaria que vocês estudassem e procurassem praticar, entender o que está se falando dessa filosofia, para aí conseguir plantar. Tá? Então o orégano. Eu sempre falo para vocês, se vocês vão plantar alguma coisa, nós temos que conhecer aquilo que nós vamos plantar.
O orégano tem um nome bonito, né? Origanum vulgare L, né? Bonito, né, Rosana? A Rosana gosta desses nomes, né? Ele é seminenhosa, perene, originário da Europa, tá? Então, é uma planta que, na verdade, tem o seu centro de origem na Europa. E nós estamos plantando aqui no Brasil. Se ele plantado num local adequado, ele pode chegar a 80 centímetros de altura. Fica uma planta bonita, né, esse orégano. Geralmente a gente só vê em vasinho, vê pequenininho, né? Mas no campo ele chega a 80 centímetros, tá? Ele é resistente, contudo, em temperaturas baixas, né? Ele tem o crescimento retardado, quer dizer, ele diminui a velocidade de crescimento e talvez não chegue a 80 centímetros. Então, em lugar muito frio, ele vai ter essa dificuldade de crescimento, tá? Essa é a foto do orégano. Eu quero que vocês prestem atenção nas folhas, tá? Porque nós estamos falando da manjerona. A manjerona e o orégano, se a gente olhar separado e não conhece muito bem, não está usando, eles são muito parecidos. Então, olha, o orégano ele tem uma folha mais arredondada e menor, tá? Cada um tem seu cheiro, lógico, característico, mas pela folha você pode reconhecer, tá? Muito bonito, não é? Eu acho bonito e gostoso, porque é gostoso usar orégano fresquinho numa refeição. Isso eu sempre falo. Eu me divirto com isso em casa, né? Então, para a semeadura. Quando você vai fazer a semeadura do orégano, você precisa de células, né? Precisa de locais para fazer a semeadura, tipo bandejas ou copinho plástico, né? Que a gente fala sempre com furinho, ou a caixinha de ovo, né? Que o pessoal usa também. E aí a gente faz o quê? A semente do orégano é muito pequena, né? É muito pequena, eu vou mostrar depois para vocês. Então, você precisa fazer um bercinho com menos de meio centímetro de profundidade. Gente, eu sempre falo para vocês, eu falo meio centímetro de profundidade, mas quem tem uma certa dificuldade de entender o que é meio centímetro, pega uma régua e meça. Porque eu falo para as pessoas meio centímetro e eles me fazem um furo de 1 centímetro ou 1,5 centímetros. Chega até 2 centímetros eles furam o bercinho. Aí a planta não vai conseguir nascer. Então, é meio centímetro de profundidade. Isso é um cuidado que vocês precisam ter, tá? Depois que você semeia, você vai semear de 3 a 4, 5 ou 6 sementes, né? Porque como é pequenininho não há tanto problema, em cada bercinho, tá? Ela vai ficar de 10 a 21 dias, né? Então ela pode germinar a 10 dias ou pode germinar com 21 dias. Isso vai depender da umidade e da temperatura. Então, se em 10 dias não germinou, não importa. Vai cuidando dela até o 21º dia. A partir do 21º dia, com certeza ela já deve estar surgindo, você já vai ter o seu orégano germinado. Qual o substrato para fazer a semeadura? A gente fala assim, que é 50% de terra, 30% de humus e 20% de material friável. O que é material friável? A gente fala que é um material que a gente vai colocar no solo para facilitar a drenagem, facilitar o enraizamento. Então a gente está usando hoje a casca da fibra de coco, mas bem moída, e a casca de arroz carbonizada, tá? É mais fácil encontrar hoje a casca da fibra de coco. Você pode procurar em floriculturas que você vai encontrar. Mistura isso nesse solo com humus e aí você já tem o material pronto para fazer essa semeadura, ok? E quando atinge 5 centímetros de altura, você precisa fazer o desbaste, quer dizer, tirar o excesso de plantas, tá? Então você vai cortar, escolher a mais bonita e vai cortar as outras, deixando uma plantinha só lá naquela célula para que ela possa se desenvolver, tá? A gente semeia de 5 a 6 pela condição de desenvolvimento, mas temos que fazer o raleio, tá? Tem que cortar, temos que fazer o desbaste para deixar uma planta só. O preparo das mudas de orégano é preferencial feito na primavera. Então, olha só, é na primavera, no início da primavera que nós vamos fazer os primeiros semeios, as primeiras mudas, tá ok? Olha só nessa foto o tamanho da semente, como é pequena. Vocês estão vendo ali é um palito, né, aquele palitinho de dente, a pontinha, né, que ela está separando lá 4, 5, 6 sementinhos para colocar nesse risco. Aqui nós estamos fazendo a semeadura em linha, né? Então nós fizemos uma linha de meio centímetro de profundidade e estamos vindo despejando, né, as sementes em sequência para que ela possa germinar, tá ok? Tá. Só que o orégano também pode ser preparado com estacas, né? Então você vai pegar a planta mãe, se você já tem uma planta adulta, né, você vai pegar essa planta mãe, vai cortar uma haste de 5 a 15 centímetros, né, vai retirar essas folhas para colocar
num vasinho. Então você pega lá uma haste de 5 a 15 centímetros, a parte de baixo da haste você vai tirar as folhas, deixando pelo menos uns 4 a 5 folhas na ponta, tá? E aí vai pegar um vasinho já pronto, com substrato, e vai enterrar 2 a 3 centímetros essa haste ali no meio, tá? Fechou, umedeceu e vai colocar, né, a meia sombra, protegendo de vento, né, e temos que irrigar bem todos os dias. O solo tem que se manter úmido quando é haste, não pode secar, que aí ele vai conseguir enraizar bem, tá? Então assim mesmo, estão vendo, ó, é uma haste, eu tirei as folhas de baixo, peguei e coloquei no centro, 2, 3 centímetros, coloquei na meia sombra e irrigo, tá? Todos os dias irrigando, em 30 dias nós já temos essa haste. Então lá, né, com 4 a 8 folhas definitivas já pode ser transplantado para vasos ou canteiros, a sementeira. Então você semeou, germinou, fez o desbaste, quando deu de 4 a 8 folhas, você já está com a muda pronta, que pode ser plantada em vaso ou canteiro. A haste, né, a estaca, né, você vai ter 30 dias, ela é mais rápida, né? Então, com 30 dias ela já enraizou, você já pode, né, plantar tanto em vaso ou em canteiros. Eu particularmente prefiro a haste, tá? Que você já tem a planta, rapidinho você já está fazendo. A muda, ela demora mais tempo, tá? Você tem o tempo da germinação, você tem que esperar aí, ó, de 10 a 21 dias, aí depois tem que esperar o desenvolvimento, tem que fazer o desbaste, é mais trabalhoso. Mas tanto um como o outro é muito interessante de se fazer. Quando você trabalha com semente, você aprende a lidar com a semente, né? Você vê que a semente, aquela minúscula, né, semente, se transforma numa planta linda. Então, quer dizer, dentro daquela semente está tudo. O nosso coordenador Hiroshi Ota, ele sempre fala, por que a semente germina? Aí todo mundo, porque tem umidade, porque tem terra. Ele fala, não, porque ela tem vontade, né? A semente germina porque é um ser vivo. E quando ela acredita que ela pode se desenvolver, é que ela germina. Então nós temos que respeitar isso também, como um ser vivo, todos esses seres, como nós somos. Olha aí que bonitinho, né? Já está com suas 8 folhinhas, pronto para ir para um vaso ou canteiro. Agora nós vamos falar da manjerona, que tem um nome também muito parecido, né? Origanum majorana L, né? Ela é uma herbácea de caule ereto, tá certo? Olha só. Se vocês prestarem atenção, a folha dela é mais comprida, né, do que o orégano. Ela é mais comprida, tá? Então essa é a manjerona. O pessoal confunde a manjerona com o manjericão, que tem a folha grande e larga. Não, manjerona é parecida com a folha do orégano, só que é mais comprido, tá? É um sabor bem característico. Também tem sementes pequenas como orégano, muito pequenas, né? Para semeadura em bercinhos, também usar de 4 a 6 sementes. Então, se vocês forem plantar em células, né, é de 4 a 6 sementes. Se vocês forem plantar em linha, a gente vai colocando em sequência, né, todas elas, mas lembrando que tem que fazer o desbaste, né. A germinação dela é de 7 a 21 dias. Ela pode germinar tanto com 7 dias ou pode germinar com 21 dias, né. A profundidade é meio centímetro. Menos de meio, na verdade, tá? Então, tomem cuidado, novamente eu vou falar, menos de meio centímetro, senão você não vai conseguir uma boa germinação. A planta gasta muita energia para sair da terra, ou não consegue sair, ou quando sai já sai debilitada. Tá? Olha só, sementes são pequenas. Né? O substrato é o mesmo do orégano, né? É o solo, o humus e o material friável. Né? Quando as plantinhas atingirem 10 centímetros é que a gente vai fazer o desbaste, principalmente, né, no bercinho ou em linha, né? E também pode-se fazer a muda de estaca como orégano. Então a gente vai pegar, cortar de 5 a 10 centímetros a estaca, né? Cortar as folhas e plantar no vaso umedecendo, tá? Então, olha lá. Sempre um detalhe da estaquia, o pessoal estava me falando, não, mas não tem que colocar na água para enraizar? Tem pessoas que usam essa técnica que corta a estaca, deixa na água para enraizar, né? Pode ser feito, mas se você já cortar e já colocar direto no solo, só manter na sombra, tá, meia sombra, e umedecido, bem umedecido, ela vai enraizar, em 30 dias você vai ter a sua muda pronta para transplantio, tá? Não precisa colocar na água, tá?
O colocar na água, você tem que tomar cuidado. Muitas vezes você vai ter que trocar essa água várias vezes, de duas vezes ao dia, por exemplo. Não pode deixar, porque a água parada geralmente ela estraga, né? Ainda mais se tem restos de folhas. Então isso pode contaminar a sua planta. Então o ideal é fazer direto no solo, ou quando vai fazer na água, tem que tomar bastante cuidado. Tem que ter um certo cuidado para a estaquia. Então tá lá, cortei, tirei as folhas de baixo e fiz o plantio, tá? Aí, novamente, quando as mudas estiverem com 6 folhas, transplantar para o vaso, as mudas do bercinho, né? Quando ela tiver com 6 folhinhas, você pode transplantar para o vaso. O espaçamento da manjerona é de 50 centímetros entre linhas e de 30 centímetros entre plantas. Quer dizer, ela precisa de um espaçamento porque ela cresce muito. Tá? Num vaso de 15 centímetros de diâmetro, uma planta só se desenvolve bem. Se você vai plantar no canteiro, tem que respeitar esse sistema. Então, se você só tem uma linha, você planta cada manjerona a 30 centímetros. Tá? Se você tem um canteiro de 1 metro, você vai fazer 2 linhas e plantar cada manjerona a 30 centímetros uma da outra, acompanhando essas linhas que você fizer no canteiro. Tá bom? É uma planta invasiva, quer dizer, ela gosta de tomar conta. É igual o hortelã. Você planta hortelã, o hortelã toma conta. A manjerona também ela é como hortelã. Então, onde você plantar ela, nenhuma outra cultura vai se dar bem, porque ela vai tomar conta, ela tem uma raiz, né, agressiva, vai se desenvolver, então plantem ela sozinha. Ela gosta de viver sozinha, pode ser um vaso perto do outro, mas nunca no mesmo vaso, tá ok? A estaca se enraiza em 35 dias, ela está pronto, né? E pode ser levado para canteiros, tá ok? Todas essas duas plantas gostam de sol pleno, né? A manjerona, especialmente, pode durar até 4 anos, então ela é semi-perene. Tá? Você plantou uma vez, se você cuidar bem dela, ela vai durar 4 anos. Só que ela não tolera encharcamento, quer dizer, aquelas pessoas que colocam água 5, 6 vezes por dia, que colocam água demais, acham que a plantinha está com sede só porque murchou no horário quente, vai matar a sua manjerona. O ideal é irrigue de manhã e à tarde se o solo secou. Tá? Tem que pôr a mão na terra para ver. Não precisa ficar irrigando constantemente. Ela gosta do solo úmido, não encharcado. Tá? Cultivada em ambiente seco, o sabor é mais acentuado. Olha só, então quer dizer, em ambiente seco, sem excesso de água, cada vez mais o sabor dela vai se acentuar. Você vai sentir mais o sabor característico da manjerona. Então são cuidados que você pode ter em casa. Né? Como são hastes anuais, a manjerona seca depois de 1 ano. Quer dizer, você plantou, dali 1 ano ela vai secar, mas não quer dizer que ela morreu, ela apenas secou, tá ok? Você continue cuidando dela, que quando der a primavera ela vai brotar de novo e vai encher o vaso de novo. Ela dura 4 anos nesse processo, tá certo? Colheita. A colheita da manjerona é feita preferencialmente quando inicia as primeiras flores, tá? Então vocês vão plantar, quando ela começar a dar as primeiras folhas é que é o momento ideal, ela está no seu máximo de sabor e aroma. Então aí é o momento ideal de se colher a manjerona. Né? A gente pode colher os galhos ou a planta inteira, mas sempre deixando 20 centímetros da planta no vaso. Tá? Então conta da terra, né, 20 centímetros para cima e você corta o resto. Né? É bem interessante, eu estava conversando com a Rosana, e a Rosana me perguntava, né, mas o que é deixar 20 centímetros? Assim, quando você vai podar a planta, se você podar ela rente ao solo, você mata a planta, você tira o centro de desenvolvimento dela. Então a gente conta 20 centímetros do ponto mais baixo da planta para cima e cortamos só a parte de cima da planta, para que ela tenha força para se desenvolver. É isso que a gente quer dizer quando a gente fala deixe 20 centímetros da planta no vaso, tá ok? Assim não vai ter erro. Tá? Então lá depois de colheita, você pode tirar as folhas, né, cortar as folhas e usar apenas as folhas. Tá ok? No final dessa apostila que vocês estão em mão, que é o material de estudo, né, da manjerona e do orégano, tem as experiências do nosso coordenador Hiroshi Ota, né, da sua história, de como ele veio desenvolvendo a agricultura natural e do porquê ele está aqui hoje no Brasil, como foi essa vinda dele para o Brasil, né, e todos os processos que ele passou. Muito interessante, é um material de estudo muito interessante, gostaria que vocês estudassem e daqui para frente, né, pudessem divulgar para as outras pessoas, vocês vão receber o CD dessa aula, né, e podem usar esse CD para fazer aulas práticas com todas as pessoas, trabalhando com a manjerona, trabalhando com o orégano e ampliando essa horta em casa, como uma onda. Né? Vamos fazer com que mais pessoas comecem a praticar a horta caseira para se reconectar à natureza, realmente começar a entender que ele faz parte desse mundo.
As pessoas estão me perguntando, por que eu tenho que fazer horta caseira nesse mundo onde eu tenho que correr, eu tenho escola, tenho filho, né, tenho trabalho? Né? Eu acho que esse que é o motivo. Como a gente já não tem mais tempo para pensar em ninguém, nem nos próprios filhos, nem no casal, né? O marido não se preocupa mais com a esposa não consegue nem ver o marido mais, eu acho que é um momento de se confraternizar, de parar e refletir sobre a nossa condição de vida. E aí buscar, né, uma forma de mudar. E talvez esse vasinho, né, que você vai cuidar, vai ser o momento de você refletir e a oportunidade de buscar uma nova vida mais saudável. E aí sim, entender que você faz parte desse mundo e é que essa sociedade corrida que nós estamos vivendo está apenas acabando com a nossa saúde, com a nossa felicidade e com a nossa própria evolução. Tá? Nós vamos partir para a prática agora, né? Aguentem aí alguns minutos e nós já voltamos com a prática. Muito obrigado. Tudo bem? Então estamos de volta agora para a aula prática do plantio. Tá? Nessa aula prática nós vamos fazer a semeadura, né? Vou semear só a manjerona, tá ok? E vamos fazer a estaquia, tá ok? Então vejam só, esta é a semente da manjerona, olha o tamanho dela, como é pequena. O orégano é um pouco menor que ela, tá? É bem menor, eu vou mostrar para vocês já já, tá? E aqui nós vamos fazer a semeadura. Tá? Como que eu vou fazer essa semeadura? Eu posso fazer a semeadura ou no bercinho, como eu falei para vocês, abrindo bercinhos de meio centímetro de profundidade. Olha só, é só a pontinha do dedo que eu estou colocando, tá? É meio centímetro. Ou eu posso fazer, né, o semeio em linha, que é o que eu vou fazer aqui nesse vasinho para vocês, tá? Olha só para vocês só verem, porque o de linha sempre é mais interessante, pessoas não estão acostumadas. Eu faço uma linha de meio centímetro de profundidade. Eu vou pegar aqui a semente do orégano, tá? Para vocês verem. Olha que tamanho que é essa semente. Magnífico, né, a natureza? Uma semente tão pequena, né, consegue fazer aquela planta maravilhosa. Então eu vou pegar essa semente, olha só, é até difícil para pegar, né, e vou vindo sementeando, né, não dá para ver porque ela é da cor da terra, mas eu vou jogando um pouquinho de semente em cada, né, extensão da linha. Vai cair juntinho, tá? Vai cair 2, 3 sementes juntinhas, 2, 3 sementes juntinhas, elas vão fazendo em linha, tá? Se eu fosse fazer o bercinho, eu iria fazer um bercinho, iria pegar aqui um punhadinho dessa semente, né, de 4 a 5 sementes, e iria colocar dentro do bercinho, tá? Aí por isso que a gente fala de 4 a 8 sementes, porque ela é tão pequenininha que se você for ficar separando uma por uma, não dá, né? Então você pega 4 a 8, pega um punhadinho, joga dentro do bercinho, ali de 7 a 21 dias, né, ou de 10 a 21 dias ela vai germinar e você vai ter as primeiras plantinhas surgindo. Você plantou em linha, semeou, você cobre, tá? Você joga a terra em cima, tá? O que você vai fazer aqui? Jogou a terra, vocês viram que a semente é muito pequena, precisa jogar água. Para jogar água, tem que jogar água com aquele pulverizador inicial, né, para umedecer bem essa parte de cima, tá? E depois você coloca um pano ou material orgânico, capim picado, folha picada em cima, aí você, devagar com o regador, vai jogando água até sair água embaixo. Para quê? Para não mexer muito com o solo, para não mexer muito com a semente que está na terra. Essa é a primeira regra. Então tem que, né, precisamos colocar esse material orgânico em cima para evitar que a água bata direta no solo e faça buracos, tá ok? Depois que você irrigou, aí onde é a linha, você abre um pouco o material orgânico para ficar batendo o sol ali se precisar, tá? Então você abriu e deixa esse vaso à meia sombra. Meia sombra o que que é? Geralmente o sol está batendo aqui e tem um lado da casa, ou embaixo de uma árvore, ou embaixo de uma varanda, onde pega só a luz refletida do sol. Esta é a meia sombra que a gente precisa. Por que a gente coloca na meia sombra nesse início? Para que ela possa germinar com tranquilidade, sem secar rapidamente essa terra em cima. Se essa terra seca, né, esse 1 centímetro de terra seca, a semente pode morrer nesse início de germinação. Então, nos primeiros 7 dias, deixar, né, mais ou menos a meia sombra. Aí, depois você expõe no sol pleno, que ela vai precisar de sol para desenvolver. A estaquia,
ela tem um outro problema. Como a estaquia, você precisa retirar a maior parte de folhas, deixar só algumas folhas, tá? Então você arranca. Por quê? Ela não pode evaporar rapidamente, tá? A água dela. Ela vai precisar sugar a água, né, sem evaporar. O ideal é você já cortar a planta, tá? Você já corta a planta, já prepara e já faz a estaquia. Não corta e deixa a planta encostada não, porque quando a gente corta a planta e deixa muito tempo ela fora, entra ar, tá? Ela vai secando, aí ela tem dificuldade de enraizamento, tá bom? Então, ó, você preparou a haste, cortou, tirou o excesso de folhas, você já está com seu vasinho preparado, você vai pegar e enfiar a haste no meio, 2 centímetros de profundidade. Enfiou, apertou em volta para tirar o ar, jogou água, umedeceu bem o solo, colocou esse vaso na meia sombra e ele vai ficar ali durante os 30 dias até enraizar. Aí depois você pode já transplantar por um vaso e deixar no sol pleno, né, ou o canteiro deixar no sol pleno. Tá? Essas são as duas partes técnicas. O que a gente tem que lembrar? Plantou, colocar capim, tá? Para proteger o solo. Colocando o capim, você evita que a evaporação seja rápida, você mantém mais tempo a umidade. Na semeadura, você coloca o capim para irrigar naquele momento, mas depois você pode abrir para dar espaço para essa planta buscar a luz. Aí ela vai desenvolver adequadamente, tá? Essas são as duas formas técnicas. Sempre tomando cuidado que as sementes são muito pequenas, né? Então, se você coloca água com força, você vai fazer essa semente se movimentar rapidamente. Então, o maior cuidado é na irrigação, tá? Mas depois que elas começam a germinar, é sol, elas gostam de sol. A estaquia, depois que passa 30 dias, precisa ir para o sol, porque ela precisa do sol para, né, conseguir sintetizar os seus elementos e poder crescer saudável. Então essa é a aula prática, boa sorte e uma boa refeição com as suas culturas. Eu quero agradecer vocês, muito obrigado, né, por essa permissão de estar novamente com vocês e até a próxima.